Bom dia, quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com história. Nós vamos abrir o livro de história na página 260 e vamos ler até a página 271. Eu vou pedir para vocês que vocês façam a leitura, tá? Com muita atenção, que vocês leiam aí com muita atenção o que viveu o nosso país, o que viveram as pessoas na época da ditadura militar. Mas é necessário que vocês saibam o que foi a ditadura militar. A ditadura militar foi, o nome já diz, ditadura é a forma de governo onde os militares governam. E a ditadura foi um regime militar autoritário que limitava os direitos das pessoas, tá? Então, a gente vai ver aí nas imagens cenas que ocorreram justamente nesse período. O período em que o regime militar se propagou no nosso país, nos anos de 1964 a 1985, quando João Goulart, o Jango, que era presidente do Brasil, e grandes empresários, grandes proprietários de terra e militares tinham receio de serem prejudicados com as reformas propostas por ele. Então, esses grupos, com o apoio de parte da população, resolveram dar um golpe de Estado, tirando João Goulart do poder. Começando aí o período da ditadura, que levou 21 anos. Bom, aí vocês viram que as pessoas sofriam, né? Sofriam punições, as pessoas sofriam violências, as pessoas não podiam ser contrárias às ordens do governo. Então, muitas pessoas foram punidas, presas, muitas sumiram, tá? Ainda hoje na televisão a gente vê familiares buscando corpos que no período da ditadura sumiram. Então, para justificar o que sofriam os brasileiros, eles diziam estar cuidando da ordem interna do país, para esconder as violências, as punições, as verdades que aconteciam no país. Os meios de comunicação foram censurados. Durante o governo militar, várias medidas foram criadas, que foram os atos institucionais. O mais duro de todos foi o AI-5, que limitava, tá, os direitos das pessoas, e esse decreto deu plenos poderes ao presidente da República da época, por exemplo, fechando o Congresso Nacional e a cassação de mandato dos políticos de oposição, aqueles políticos que eram contrários às decisões dos militares, do presidente. O AI-5 também limitava os direitos da população, como a tia disse, possibilitava a prisão de pessoas de forma arbitrária, e esse ato institucional, o AI-5, ele justificava essa forma arbitrária tomada pelo presidente. Então, a gente vai ver agora o que sofriam os opositores, as pessoas que eram contrárias ao regime militar. Elas eram perseguidas e muitas das vezes torturadas. A repressão era marcada pela violência e pela proibição a proibição de defesa dos direitos dessas pessoas.
E as propagandas que eram veiculadas em rádios, jornais e revistas? Só mostrava o lado positivo, mostrava um lado positivo que não existia para os brasileiros, entendeu? Porque lá para fora eles queriam mostrar que o país aqui era um país democrático, quando na verdade não era. Quando na verdade as pessoas aqui estavam sofrendo, porque as pessoas não tinham os seus direitos respeitados. Então, muitas passeatas, tá? Muitas greves aconteciam e justamente nesses momentos de mobilização das pessoas eram onde aconteciam as prisões, as punições, as violências, as mortes, e isso que acontecia, na verdade, aqui dentro, no país. E lá fora isso não era mostrado, porque os meios de comunicação, eles foram censurados. Nada podia falar contra o governo. Então, e diante do que vimos e ouvimos aí, muitas resistências ocorreram por vários grupos da sociedade. Outro tipo de resistência foi a cultural, onde artistas, através da sua arte, denunciavam a violência, a opressão praticada pelo governo. Através de várias músicas de vários artistas brasileiros, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, como Chico Buarque de Holanda, esses cantores da época denunciavam através das letras de suas músicas o que acontecia aqui no nosso país. Quando eles faziam as músicas deles, e sabe onde eles apresentavam muitas das vezes? Na rua. Sim, quando eles tinham que apresentar a música num órgão que aprovava a letra, se eles colocassem a letra de forma bem explícita, o que acontecia? A letra da música era censurada e esse artista, ele era preso. Muitos foram expulsos do nosso país, ok? Então, a gente vai ver aí que no campo cultural, nós vamos ver a resistência da parte desses artistas através das suas artes. No final da década de 1970, teve início a crise econômica que contribuiu para o desgaste do governo militar. Com o poder do povo, através das mobilizações, os militares iniciaram o processo de abertura política. Sabe aquele ato institucional 5 que caçava políticos opositores que eram contrários à opinião deles? Sabe aquela falta de liberdade que as pessoas não tinham, a censura que tinha no país? Pois bem, eles começaram a relaxar aí, porque eles estavam vendo que as mobilizações que estavam ocorrendo aqui no país estavam tendo força. E quanto mais o povo se unia, menos força os militares tinham. Aí houve o quê? Essa abertura política. Aí veio a lei da anistia. Os presos políticos, as pessoas que eram presas nas mobilizações, os artistas que foram expulsos do Brasil. Com essa lei, eles eram absolvidos, quem foi preso tinha sua liberdade, quem foi expulso pôde voltar ao Brasil. Isso daí foi por quê? Porque os militares começaram a perder força, por causa da força do povo.
Com o poder do povo nas mobilizações, os militares iniciaram então um processo de abertura política. Os atos institucionais que foram criados, que foram feitos no governo da ditadura, principalmente o AI-5, que foi o ato institucional mais duro, foi o que? Suspenso. Foi suspenso, então os presos políticos foram absolvidos com a lei da anistia. Com o fim da censura, a população passou a conhecer, passou a saber das verdades que ocorriam aqui no Brasil no período da ditadura. E aí, aumentando ainda mais o número de opositores ao regime político, muitos políticos contrários ao governo organizaram uma campanha por eleições diretas, ou seja, eleições onde a população ia participar. Mas sendo que essa lei que pedia as eleições diretas não foi aprovada. Porém, o período do regime militar estava começando a ter seu fim. Começou então uma campanha chamada Direta Já. Sendo como a tia havia dito, não foi aprovada essa lei, mas foi escolhido um presidente civil chamado Tancredo Neves. Ele não era mais da cúpula do militarismo, ele não pertencia aos militares, ele era um homem civil como nós. E ele foi eleito no Congresso. Ah, tia, mas e as eleições? O povo não participou? Não participou. Houve ali uma reunião, uma assembleia, onde Tancredo Neves foi eleito, acabando aí o regime militar, a ditadura militar no país, quando Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral, sendo que, infelizmente, ele não se tornou o presidente da República. Por que ele não se tornou? Porque ele foi acometido de uma enfermidade que o levou à morte. Então, ele não tomou posse. Mas foi o início aí da nova república, da nova democracia, com o fim do militarismo, quando Tancredo Neves foi eleito, acabando assim o governo militar no Brasil. Graças a Deus, né, gente? E aí, diante do que vocês leram, diante do que vocês ouviram aqui, do que a gente falou, vocês preferem a democracia ou vocês preferem a ditadura? Diante do que nós estamos vivendo hoje, vocês preferem uma ditadura que vai ter uma repressão maior, ou vocês ainda preferem a democracia, onde o povo faz, né, o seu direito de escolha, o povo tem aí, no caso, o direito de escolher quem ele quer colocar na presidência? A escolha é sua. Bom, gente, nós ficamos por aqui, tá? Agora vocês farão as atividades. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Tchau!